Tá bom? Pega a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho escrito por Lucas. Glória a Deus nas alturas. Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Capítulo de número 8. Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Capítulo de número 8. Versículo de número 26. Deixa eu dizer que estou acompanhado de uma trupe muito poderosa, que está aqui bem na frente, caravana, ok, caravana, uns irmãos aqui, minha esposa, pastora Camila, minha sogra, que está solteira, ela hoje fez uma maquiagem, entendeu? Ela hoje foi convidada para modelá-la com as mulheres vitoriosas. Chegou lá em casa, eu falei, quem é essa mulher que eu não estou reconhecendo? Aleluia. Mas não é propaganda enganosa, não. Ela é bonita de verdade, mesmo sem maquiagem. Não tanto, é claro, porque ninguém é, né? Mas também é, tá bom? Está ali a Larissa, minha cunhada, e o Jonatas, esposo dela, e a Rebecaios, que estava ali arrebatada, mas já está voltando para a reunião. Glória a Deus, né? E o Rafael, que está no ventre da Larissa. Aleluia. Glória a Deus, tá bom? Que a gente saiba só. Que a gente saiba só. Lucas capítulo 8, versículo 26. Glória a Deus. Quem encontrou, diga, eu amo a Bíblia. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Quantos podem dizer amém esta noite? Eu já adianto a você que essa história bíblica, ela não é contada apenas pelo evangelista Lucas, ela também é contada pelo evangelista Mateus, também é contada pelo evangelista Marcos, e nós vamos lançar mão de alguns versículos de cada um desses evangelistas, porque alguns detalhes contados por Marcos não são contados por Mateus, alguns detalhes contados por Mateus não são contados por Lucas, mas todos eles contaram a mesma história. Eu preciso começar dizendo a você uma coisa muito importante. Você sabe que existe gente que tem a capacidade de negar todo tipo de coisa, os negacionistas. Existe gente que é capaz de negar que o homem pisou na lua. Esses dias eu vi uma reportagem de um grupo muito organizado que nega o fato da Terra ser redonda, que ainda acredita que a Terra não é redonda, ou seja, se você, portanto, for navegando direto, em uma determinada hora você vai cair. Então, existe um grupo, eu não sei se ainda existe, porque eu li esse livro há muito tempo, mas existe um grupo de japoneses que negava a derrota na Segunda Guerra Mundial. Então, existe negacionista para todo tipo de coisa, em todo tipo de lugar. E dentro do fator, dentro do assunto espiritualidade, existem também os negacionistas. Em que sentido eles são perigosos? Quando eles negam a existência, a realidade de um inimigo pessoal, individual, chamado pelas páginas da Bíblia de diabo, de Satanás. Para alguns, isso pode ser apresentado como uma falácia da igreja, ou como a criação de um personagem folclórico que atenda a uma demanda de ter um adversário poderoso e que, portanto, para você se proteger dele, você, consequentemente, precisa adotar a crença num Deus maior para poder te defender, e que isso, então, poderia ser conveniente para o discurso da religião, para a retórica da religião. E enquanto tudo isso acontece, Satanás está dando risada, porque, obviamente, tudo que ele quer é que sua existência seja negada, porque uma vez que sua existência
seja negada, ele nunca será identificado como inimigo. As pessoas vão pensar que os seus males são decorrentes de outros fatores, emocionais, psicológicos, patológicos, físicos ou qualquer coisa. E ele vai continuar exercendo poder, exercendo influência, oprimindo, devastando, destruindo, matando, roubando, enquanto pessoas continuam negando a sua existência. Muita gente tem, e você já deve ter percebido isso, um certo desconforto em falar sobre isso, inclusive em ouvir sobre isso. Inclusive, muitas dessas pessoas, a essa altura, já estão pensando assim, vai pregar do diabo. Né? O quanto isso pode ser pesado, o quanto isso pode ser desconfortável, o quanto isso pode ser aterrorizante, amedrontador, o quanto isso pode roubar o sono de alguém, ou a paz de alguém, ou pode deixar alguém preocupado, ou alguém pode pensar que não vai dormir essa noite. Todas essas coisas, elas só fortalecem que a ação do maligno continue sendo exercida com liberdade. Mas quando a sua existência é reconhecida, quando os seus atos de malignidade são denunciados em luz, e quando nós enxergamos pela palavra a individualidade, a pessoalidade, a existência de um inimigo, mas sobretudo enxergamos a maioridade sobre ele exercida pelo nosso Senhor, esse inimigo é identificado, esse inimigo é exposto, e esse inimigo é vencido para a glória de Deus. Nos dias do ministério terreno de Jesus, as pessoas estavam em grande dificuldade, porque a religião não tinha poder espiritual. Esse assunto de que a religião não exercer poder espiritual é um assunto recorrente na história. Você que já leu alguma coisa sobre isso, já viu algum filme, ou se lembra de alguma maneira, quantas centenas de milhares de mulheres, de bruxas, a Inquisição queimou na fogueira? A religião que não tinha poder espiritual para expulsar o espírito maligno, queimava o corpo do incorporado. A falta do poder espiritual faz com que a religião esteja amordaçada diante do espetáculo do diabo. E é por isso que uma das coisas mais gostosas de se ler no Evangelho é Jesus Cristo triunfando sobre potestades e sobre principados. Eu vim trazer de Deus uma palavra para a tua vida. Satanás existe, pastor? Existe. É um inimigo real, mas ele não terá poder de triunfar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Muita gente que atribuiu a outros fatores algumas coisas que estavam acontecendo em sua vida, será hoje descortinado diante dos teus olhos, que isso é obra do maligno, mas para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem pode dar glória a Deus à noite desse dia? Um dos episódios mais emblemáticos que existe de libertação de cativos espirituais é o do endemoniado gadareno. Tem outros. Tem a mulher que estava encurvada em plena sinagoga, dentro da igreja. A mulher encurvada. E Jesus foi lá e deu ordem que o espírito que encurvava ela, largasse ela. O jovem que se lançava no fogo, na água, se retalhava. Um pai desesperado, Jesus vinha descendo do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e os discípulos perdidos, batendo cabeça, sem saber o que fazer. Jesus chegou lá e resolveu, autoridade. Orianda lemacheia. Agora, o texto do endemoniado gadareno é o texto mais emblemático para falar de libertação. Mas eu quero muito que você entenda, que você não pense que eu vim aqui dizer que propriamente, ou que necessariamente pessoas aqui, você ou alguém do seu lado, estejam possuídas por espíritos imundos. Embora isso seja uma verdade, uma realidade inegável, eu quero que você entenda a extensão, a expansão de obras que o maligno exerce, que não necessariamente dizem respeito à possessão, mas também dizem respeito à opressão, à pressão, à influência, à interferência. Nem sempre é possessão, mas pode ser influência, interferência. Todas as que estão aqui descritas, elas fazem parte de um conjunto.
de um pacote de decadência, aguce seus ouvidos, um pacote de decadência ética, moral e espiritual que o inimigo deseja imprimir sobre a vida do homem. O desejo do inimigo é contém algumas coisas das quais eu quero denunciar pelo poder da palavra nesta noite e declarar que assim como Jesus disse quando pegou o livro na sinagoga, o Espírito do Senhor me ungiu. Eu tenho uma palavra para libertar os cativos e os oprimidos. Quem pode dar glória ao nome do Cordeiro nesta noite? Atenção! A Bíblia fala uma coisa linda. A Bíblia diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Eu quero que você olhe para o seu vizinho para ele entender e diga assim: defronte da Galileia. Significa que Galileia e Gadara estão uma de frente para a outra, uma diante da outra, separadas pelo mar da Galileia ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, como prefira. Então Galileia está aqui, Gadara está lá, uma diante da outra, separadas pelo mar da Galileia. O que estava acontecendo na Galileia a essas alturas? Revolução. Uma revolução liderada, levantada por Jesus. Uma revolução de mensagens, uma revolução de libertação de cativos, uma revolução de liberdade dos presos, uma revolução de anúncio do ano aceitável do Senhor, uma revolução de poder, de cura, de milagres, revolução. Mas Gadara, que estava diante da Galileia, não reproduzia a mesma revolução. Embora uma estivesse diante da outra, a realidade espiritual de ambas era absolutamente diferente. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sei que tem alguém hoje aqui essa noite que está como a Galileia, vivendo uma revolução, mas está diante de alguém que está como Gadara, vivendo o oposto. E tudo que você queria é que a revolução que você está vivendo pudesse ser transplantada para quem está diante de você, para quem dorme do seu lado, para quem você coloca as mãos durante a madrugada no quarto dos filhos, para quem divide o setor de trabalho com você. Quem não gostaria de simplesmente poder olhar para alguém que está diante de você e dizer: viva a revolução que eu estou vivendo? Mas isso não é comunicável, pelo menos não com essa praticidade. Não é simplesmente eu olhar para alguém e dizer: viva o que eu estou vivendo, sinta o que eu estou sentindo, seja liberto como eu estou sendo liberto. Mas quando é, pregador, que é possível que aconteça isso? Que alguém que está diante de mim viva a revolução que eu vivo. Quando acontece o que aconteceu aqui, quando quem fez a revolução em você pega um barco, atravessa o mar da distância e do outro lado. Eu tenho uma palavra de Deus. Teus conselhos até hoje não surtiram o efeito quem operou a revolução em você está pegando o barco para atravessar e vai revolucionar. Entre os dois. Senta do seu lado na faculdade, mas tem o mar da Galileia entre vocês dois. Senta do seu lado no trabalho, mas tem o mar da Galileia entre vocês dois. A revolução que eu vivo e a decadência que alguém vive, ela só pode ser vencida se alguém decidir atravessar o mar dessa distância. E ele está indo lá. Ele está. Vou continuar até você acreditar. Ele está. Desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem,
que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido. Diga para o seu vizinho, não andava vestido. Convido você a entender a amplitude disso aqui. Eu não estou falando apenas sobre não andar vestido. Eu estou falando sobre contrariar um padrão social e moral. Eu estou falando para você que uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é convencer pessoas a contrariarem padrões sociais e morais e pensarem que isso é a coisa mais normal do mundo. Eu não vejo um homem despido e envergonhado. Eu não vejo um homem despido e constrangido. Eu vejo um homem cuja influência do maligno o convenceu de que ele poderia se sobrepor aos padrões da moral e fazer o que ele desejasse fazer, até porque talvez isso se constituísse uma liberdade. O que eu vou dizer agora vai atingir direto o coração de alguém que entrou aqui nessa noite e que precisa ouvir uma verdade da palavra de Deus. Você, eu e ninguém aqui está acima de padrões morais e nem éticos. Se você em algum momento pensou que poderia fazer simplesmente o que te desse na cabeça, porque isso se constituía ser livre, isso não é verdade, isso se constitui ser libertino. Eu vim aqui dizer para alguém na noite desse dia, que a fala do maligno é uma fala que te convence a fazer, em nome de uma superioridade de padrões. Faça para você demonstrar que não depende de família. Faça para você demonstrar que não depende de igreja. Faça para você demonstrar que está acima disso ou daquilo. Mas sabe como é que você termina? Num canto nu e envergonhado. Porque o que o diabo quis nunca foi te dar autonomia, foi te dar vexame. Eu vim aqui de Deus essa noite para dizer para você uma coisa. O que Satanás quer te envergonhar, quer envergonhar você dentro da tua casa, envergonhar você diante dos teus filhos, quer envergonhar você no teu setor de trabalho, descredibilizar você nessa sociedade, mas há poder no nome do libertador Jesus. Assim te diz o Senhor: tu não serás envergonhado, tu não serás envergonhado, tu não serás envergonhado. Aleluia. Ora, Mahashaya. A coisa é assim. Faz porque você não precisa se adequar aos padrões. Faz porque você é um cara que tem outra cabeça, você é um cara que é de outra geração, você tem um cara que é de outro espírito, você é um cara que vê as coisas com outros olhos. Quais olhos? Da safadeza? Da imoralidade? Quais olhos? Não faz porque você é um cara que enxerga a Bíblia com outro olhar. Qual olhar? Que óculos é esse? Me mostra. Não, você faça porque você é um cara que a sua teologia é outra. Qual? Que teologia é essa? Que envergonha. Que teologia é essa? Que abraça relacionamento extraconjugal? Que teologia é essa que aceita bebedeira? Que teologia é essa que expõe e que envergonha e que faz o homem achar que pode fazer o que quer, mas vai acabar no canto moribundo, nu, rasgado e dependendo da mesma igreja que ele cuspiu? Assim te diz o Senhor: não compra essa conversa, porque isso é mentira do diabo. Aleluia. Ora, cantaracheia. Aleluia. Eu vou avisar uma coisa para você aqui. Demônios estão desesperados a essa altura do campeonato. Satanás está em pânico, porque o que ele planejou não vai prosperar. Não vai prosperar. Faz porque você pode, faz porque você é livre, faz porque você não precisa ser como os outros. Depende dos outros. Eu realmente não preciso ser como todos, mas gostaria de ser como alguns. Faz porque você é diferente, ninguém é igual a ninguém. Mas isso não significa que ninguém não precise se orientar por um padrão. Existem padrões e parâmetros, e quem escreveu a cartilha não fui eu. Quem escreveu a cartilha não foi pastor nenhum. Quem escreveu a cartilha foi o Espírito Santo da verdade.
Tem muita gente pensando que está se insurgindo contra o sistema e está se insurgindo contra o Deus da Bíblia. Muita gente com fala bonita, com fala de autoridade, com posts impactantes, com frasezinha de efeito, incitando gente a se levantar contra o sistema, mas não está se levantando contra o sistema, está se levantando contra o Deus da Bíblia. Cuidado! Oh, glória! Cuidado! Eleve a sérgia. O evangelista Mateus escreve no capítulo 8 e no verso 28, narrando a mesma história. Tão violentos eram. Fala para o seu vizinho, tão violentos eram. Que trancavam. Fala para ele, trancavam os caminhos. Segundo o perfil da ação, da possessão, da influência, da interferência do maligno na vida do homem, ele se torna um obstrutor e não um facilitador. A Bíblia está dizendo que eles trancavam os caminhos, eles fechavam os acessos. Então a influência da malignidade fazia com que ele se tornasse obstrutor. Muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Muita atenção para o que eu vou dizer aqui. Toda pessoa que se constitui um obstrutor do caminho dos outros está sob ou influência ou possessão do diabo. Quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro não se consiste como obstrutor. Quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é um abridor de portas, um facilitador de caminhos. Significava na prática que onde ele estava, alguém dizia, não dá para passar. Eu estou aqui, quero chegar lá, mas se ele estivesse no caminho, eu tinha que dizer, não vou poder chegar. Onde ele estava, ninguém passava. Isso me lembra de algumas pessoas que eu conheço, eu fico preocupado com elas. Porque onde elas estão, ninguém passa. Basta que elas entrem num circuito e a coisa para. Basta que chegue na mão delas uma coisa e a coisa não anda mais. Se você depender de algumas pessoas para que elas facilitem qualquer fluxo na sua vida, o fluxo fica interrompido. Mas o que elas não entenderam ainda é que isso já passou de egoísmo e vaidade e já se tornou malignidade há muito tempo. Eu te avisei no começo que essa mensagem era para denunciar. E tem gente que está pensando, fulano é só vaidoso. Não é só vaidoso, é maligno. Fulano, ele está assim porque ele tem medo de perder. Não, não é só isso. Ele está se tornando maligno e não percebeu. Mas eu tenho uma palavra para aqueles aos quais o sangue do Cordeiro lavou. Jesus libertou você. Jesus te deu o Espírito dele e a mente dele. Justamente para que tu sejas alguém que, se depender de você, o outro passa, o outro chega, o outro atinge, o outro alcança. Meu irmão, chacoalha a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele, conta comigo. Eu não estou aqui para trancar caminho. Eu estou aqui para fazer acesso, para facilitar a tua vida, para ser bênção para a tua casa. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Eu vou te falar uma coisa que você ainda não sabe, mas eu vou te contar. Todo mundo já anda falando. Todo mundo já percebeu que você está desenvolvendo esse comportamento de obstrução. Você já está sendo conhecido e reconhecido e marcado nos seus círculos sociais e talvez até dentro da igreja, como alguém que sempre que é necessário a coisa para. Se tiver que passar por você, a coisa não anda. Entenda que isso vai além da cordialidade e da gentileza. Isso é cristianismo na veia. Isso não é só ser cordial e ser gentil, isso é ser crente. Ser crente é se constituir como ponte, como auxílio, como abrigo, como alguém que facilita. Meu irmão, no que depender de mim, eu quero é que você rompa, eu quero que você vença. Eu vou falar de você sem medo de nada. Te recomendo, te referendo, te referencio. Há poder no nome de Jesus. Eu vim profetizar que em todas as classes, em todos os circuitos e círculos, esse espírito vai cair e não vai ter mais vez nos negócios. Pastor, mas no mundo, o senhor está falando isso porque o senhor é pregador. No mundo corporativo, ninguém ajuda ninguém mais. Você vai ajudar. Você é filho da luz.
Ah, tadinho do pastor, um tolinho, não sabe que esse mundo é uma selva de pedra, esse mundo é um oceano de tubarões. Lá no negócio que eu participo, ou eu dou umas caneladas nos caras, ou então eles passam por cima de mim. Você precisa entender que você não está para reproduzir a lógica e o sistema maligno dos fraudadores nem dos obstrutores. Você vai abençoar a gente, você vai colocar a gente, vai fazer! Glória! Aleluia! Tem uma pergunta, uma coisa que Jesus disse uma certa vez, que sempre, em circunstâncias diferentes, vem na minha mente. Uma vez Jesus chegou por discípulos numa circunstância que eles estavam querendo adotar um certo comportamento. Jesus olhou e perguntou: vós não sabeis de que espírito sois? De vez em quando, assim, eu estou querendo fazer um negocinho. Aí o Espírito Santo fala: tu não sabe de que espírito tu é? De vez em quando, assim, dá umas coisinhas ruinzinhas na gente. Aí o Espírito Santo fala: tu não sabe de que espírito tu é? Uniergue assaios, comanaia sergue anúria fácia. Acorda alguém que está do teu lado, acorda, fala para ele: você não sabe de que espírito você é? Fala para ele: espírito de verdade, espírito de cooperação, espírito